Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, último episódio do ano. Não quero! Teve até um silêncio. E sabe o legal, Lu? Que a gente tá do mesmo jeito que a gente começou, né? Nós Exatamente. duas aqui conversando, né? O último episódio tá igual o primeiro, né? E que alegria, né? Da gente poder estar finalizando esse projeto nesse ano. Não acabou, tá, gente? Nesse ano, né? A gente tá fazendo esse episódio aqui final do ano. E assim, acho que a gente tem que agradecer muito ao pessoal que apoiou a gente esse ano, né? Foram os nossos colaboradores, patrocinadores, parceiros, um pouco de tudo, né? A Gra, que tá aqui com a gente, maravilhosa, que nos deixou bonita esse tempo todo, que aceitou esse desafio aí em ser nossa parceira aqui, mesmo a gente sendo maluca, a gente não tendo muito horário, né? Que a gente é muito perrengue, gente, pra gente conseguir gravar. Você tem noção da luta. A gente esquece de gravar também os bastidores, né? Por conta da correria, mas é muito perrengue. A Valzeira do Pechincha também, sempre com um bolinho aqui pra gente, né? Pra poder dar aqui pros nossos convidados, que a gente recebe bem, né, Lu? A gente não é pouca coisa, não. A gente sabe fazer ali uma confrade. É, isso aí. A gente faz uma confraternização sempre no final. E agradecer também o pessoal aqui do estúdio, né? Felipe, a Carol, o Gabriel, que sempre nos ajudando muito, nos dando muitas ideias. Com a gente, tendo muita paciência com o nosso lado mais fotogênico. E a gente é muito grata, né? Esse tempo aí que a gente tem vivido esse sonho, né? E esse sonho, como é que começou, né, Luísa? Foi uma forma bem despretensiosa, né? Bem despretensiosa. E eu acho que a gente nunca nem contou isso aqui, né? Acho que no nosso primeiro episódio a gente já começou falando de saúde mental. A gente não falou como começou, verdade. Eu acho que a gente não chegou a contar, né? Uhum. Mas o Integra começou, na verdade, com uma reunião com outro projeto que a gente tinha juntas, Sim. né? Que acabou que o projeto nem foi pra frente. Não saiu. Não saiu ainda. Ou não é pra sair, né? Ou não é pra sair. Mas que surgiu algo tão lindo, né? O Sim. IntegraCast, a gente conversando começou a perceber alguns pontos em comuns que alguns pacientes traziam pra gente. E que a gente começou a perceber talvez que faltasse um pouco de informação. E como a gente poderia ajudar essas pessoas a ter informação de qualidade, com profissionais que fossem capacitados. E aí surgiu a ideia, loucamente, né? Falei, Carol, vamos fazer um podcast? E eu achando assim, ela falando, não, que loucura. Ela, vamos fazer um podcast. Ela tá dando pra falar, não, tá maluca, não. Vamos fazer. 2 semanas depois, nasceu, né? Praticamente 2 semanas depois, nasceu o Integra. E o nome, como é que surgiu, tu lembra? Eu não lembro agora. Eu também Nem parece que foi, tem meses atrás, né? Esqueci. 6 meses só. Lembrei. Eu acho que foi o nome. Acho que fui eu que dei a ideia por causa do integrativo. Isso. Porque, né? Nós eu sou fisioterapeuta, trabalho especificamente com saúde da mulher, com diástase, né? De forma integrativa. E a Luísa é psicóloga e trabalha também com a saúde integrativa, muito com mulheres também. E aí a gente quis trazer esse negócio do integrativo. Eu lembrei, agora eu lembrei. Mas eu tinha esquecido mesmo. Porque a gente falou da questão da saúde, né? Que ver a saúde de forma integral, né? Porque às vezes a gente acha que saúde é só ausência de doença. A gente falou muito isso no primeiro episódio, né? Mas na verdade não. Saúde é você estar bem em vários setores da sua vida, né? Então por isso que saiu a questão do IntegraCast, de integrar toda a questão de saúde, né? Principalmente focado aí na saúde da mulher. Então a gente quis falar sobre isso, né, para poder trazer todos esses quesitos da saúde, como a gente está bem de todas as formas, né? Porque é importante a gente não olhar só para não estar doente, mas para a gente estar bem psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, enfim, financeiramente, a gente trouxe bastante, né? E foi bem legal. E quando a gente começou, né, a ter a ideia, eu lembro que a gente ficava pensando, cara, acho que ninguém vai aceitar aí no nosso podcast, né? Tipo, 2 malucas decidiram fazer um podcast do nada. Ninguém vai aceitar. E o pessoal aceitou, né, Luísa? Que loucas. E eu acho que pra mim isso foi o mais interessante, sabe? As conexões que a gente ganhou aqui. Com certeza. Muitas vezes a gente vê muitas mulheres que querem colocar uma pra baixo da outra, né? Que disputam uma com a outra. E eu acho que um grande presente do Integra, né? Foi fortalecer a nossa união enquanto mulheres e que mulheres que podem sim se apoiar, né? E que ninguém está tirando o espaço da outra, mas que tem espaço para todo mundo. Então, acho que esse foi um grande ensinamento que o Integra me trouxe também.
E ver essas mulheres topando estar com a gente, né? Sim. Porque a gente achava assim, gente, quem vai querer ir no nosso podcast? Mas a gente recebeu tanta gente boa, tanta Sim, profissional muita. de qualidade, É capacitada. Assim, o quanto que a gente aprendeu, né? Sim. E eu acho que esse foi uma outra... Essa foi uma outra lição que o Integra me trouxe. Porque o nosso intuito foi, eu acredito que foi muito genuíno também, de levar a informação para outras mulheres. Mas eu acho que a gente recebeu tanta coisa em troca, Muito. né? Tanta conexão boa, tanto aprendizado, cada palavra. Às vezes, eu lembro que teve vezes de você chegar aqui bem cansada, né? Muitas. E já sair daqui diferente. Sim. E eu também, às vezes a gente chega, né? Tem problemas na vida. E a gente, às vezes, chega desanimado e vem uma mulher dar uma palavra pra gente de ânimo, de força. E a gente fala assim, cara, deixa eu respirar aqui e vamos mais um pouco. Então, eu acho que esse foi um grande presente do Integra também. Me conectar com outras mulheres e outras pessoas que são incríveis e que talvez a gente nunca tivesse a oportunidade de se conectar se a gente não se arriscasse e se jogasse de cabeça nesse projeto, né, Carol? E eu acho que uma coisa legal, assim, de trazer, até algo mais pessoal nosso, é que a gente esse ano a gente tá vivendo um momento de transição, né, na nossa vida. Transição de carreira, né? Então, a Luísa deixou, né, de ser militar em maio? Não. Fevereiro. Em fevereiro. Eu entrei aí com uma licença também para poder me dedicar exclusivamente à minha carreira como fisioterapeuta, né? Com esse trabalho aí com saúde da mulher. Então, eu lembro que no mês que a gente decidiu começar o IntegraCast, eu estava começando a também viver o sonho de ter uma clínica nova, Luísa começando a ganhar cada vez mais pacientes, e foi tudo nesse bololô tudo junto, né? Bololô entre aspas. E, na verdade, tudo se conectou, né? Como tudo se integrou. É tudo integra, gente. Tudo integra, Cash. E como tudo se integrou, né? Os nossos sonhos, né, se integraram. Na verdade, eu sempre tive vontade de ter um podcast, mas não sabia exatamente do que, de falar o quê. A Luísa, não sei se ela tinha sonho de ter um podcast, mas talvez de... Gente, nunca me imaginei. Tinha, né? Só tinha vontade de, talvez, falar um pouco mais, né, do teu trabalho. Divulgar mais. E eu lembro que um dos meus objetivos desse ano era poder levar informação, né? Claro que mais voltado para o meu trabalho de diástase, para o máximo de mulheres que eu pudesse. E aí, isso hoje a gente pode através da internet. E hoje a internet também tem várias vias, né, de informação. E a gente também entender, né, que a mulher, por exemplo, no meu caso, a mulher não é só uma diástase, a mulher não é só uma questão psicológica, uma ansiedade, um transtorno, enfim. Nós mulheres nós seres humanos, na verdade, a gente tem várias coisas, várias facetas, vários problemas, várias alegrias. Às vezes a gente está muito feliz profissionalmente, mas está muito mal dentro da nossa família. É um exemplo, né? Então, é importante a gente ter esse olhar integrativo para tudo. Então, assim, acabou que por que acabava que cada participante sempre trazia algo pra gente? Porque a gente também estava vivendo um momento de transição, um momento de mudança. Assim como muitas de vocês podem também estar vivendo aí, que estão nos assistindo, né? E que precisam ouvir aquela mensagem ali de uma mulher, talvez que já passou por aquilo, ou está passando, ou não passou, mas ela tem uma experiência ali clínica, né? Enfim, para falar sobre aquele assunto. Então, acho assim que foi realmente transformador pra gente, né? Tantas histórias que a gente ouviu aqui. Sim. E eu acho que também foi muito importante, Carol, dentro disso que você tá falando, né? Porque foi esse momento de transição e aí era tudo muito novo pra gente. E eu acho que o novo assusta. E o que eu percebo muito, a gente tem um público, né, que talvez esteja querendo avançar em algumas áreas da vida. Assim como a gente tem feito, tem buscado avançar, né? E eu lembro que logo no início isso foi muito assustador pra mim. Eu lembro que o primeiro episódio que a gente veio gravar, eu não conseguia nem dormir, eu tive dor de barriga. E a gente acordou muito cedo, né? Muito cedo. Porque era cedo a gravação. E assim, eu vim pra cá parecendo que eu tava indo pro matadouro. Eu falei assim, por que eu aceitei fazer isso? Não é maluca. Meu Deus, a ansiedade lá em cima. Sim. Mas hoje eu vejo a importância da gente se expor a isso, né? Hoje a gente vem aqui, não que seja perfeito, e eu acho que a gente não precisa buscar pela perfeição, né? Mas eu acho que a gente precisa buscar fazer.
iniciar, realizar algumas coisas. E o quanto que estar aqui no Integra me ensinou sobre isso também. Sobre eu não me prender às minhas emoções, né? Ficar só ali, não, isso me causa ansiedade, então eu preciso evitar isso aqui para eu me sentir bem, segura. A gente cresce no desconforto. Verdade. E nem sempre foi confortável estar aqui. Né? Nem sempre é confortável a gente se expor, a gente, ainda mais na internet, né? Que a gente não sabe a repercussão de algumas coisas. Então, colocar a cara e estar aqui não é fácil não é também. fácil, mas me ajudou muito a romper com algumas coisas na minha vida. Então, eu acho que hoje é até um recado que eu deixo também, uma reflexão, né? De coisas que a gente viveu e que talvez existam outras mulheres vivendo isso também. É tempo de romper. O ano ainda não acabou e a gente ainda pode romper com algumas coisas na nossa vida, coisas que nos paralisam, com os nossos sonhos que estão lá engavetados, a gente pode tirar e falar assim, não, é difícil, é no desconforto, mas é possível. Porque foi isso que aconteceu, foi no desconforto que a gente criou o Integra e a gente ganhou muita coisa com o Integra. Mesmo. Imagina se a gente tivesse paralisado, imagina se a gente falasse que era loucura, que não era pra gente, que não iria acontecer. Verdade. E você falou um pouco de você e eu tô refletindo aqui, eu já sou muito de executar, né? Eu sou, não, vambora, não sei o quê. Mas eu sou um pouco... A minha questão é que eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que eu não sei, talvez... Não, tô aprendendo, né? É remir, né? Que fala o tempo, né? Acho que é a forma certa de falar. E um dos episódios aqui, inclusive, falou muito sobre isso da Gisele, né? Nossa, eu lembro que eu saí daqui arrasada, mas no sentido bom. De aprender isso, né? De me organizar, Porque às vezes, na falta de organização de você querer fazer muita coisa, você acaba não fazendo bem ou desiste de fazer, né? Ou fala assim, não vou mais fazer. O teu, no caso, falou que a ansiedade, o meu, às vezes, o cansaço me faz querer parar. Mas só que às vezes eu posso parar alguma outra coisa que não é tão importante e dar prioridade para coisas que são importantes, né? Então, o podcast me ensinou muito isso, né? Organizar o meu tempo, conseguir estar aqui. E eu acho que o podcast me ensinou uma outra coisa, que eu descobri que eu tenho uma habilidade, que acho que você tem também, que é de virar a chavinha, né? Na hora às vezes eu tô cheia de problema aqui da clínica pra resolver, não sei o quê, mas na hora do podcast parece que eu viro a chavinha da apresentadora, entro modo Xuxa Eliana, vira a chavinha e eu consigo, assim, me conectar com a pessoa, né? Eu acho que a gente conseguiu se conectar muito com as convidadas, tanto que todas... A gente fez uma amizade, assim, né? Criou uma conexão com elas, né? Se a gente encontrar elas em algum lugar, a gente já teve a oportunidade de encontrar algumas. Uma delas é a Gra, né? Como a Gra nos ajudou, né? Nesse tempo, a Gra está aqui. Além de maquiadora, foi muito nossa amiga, né? A gente criou um laço de amizade mesmo. Nos incentivou muito, né? Às vezes, quando a gente estava meio desanimadinha, a Gra vinha, não, gente, vambora, não sei o quê. Não é, Gra? Nos estimulou muito também, né? Porque... Às vezes o cansaço bate, né? O desânimo, né? Nesse tempo. E foi tudo muito intenso, né? A gente viveu com muita intensidade esse podcast. Então, vinha o desânimo às vezes e a Gra sempre com uma palavra motivadora, sempre nos ajudando, filmando, cortando bolo. Faz de tudo um pouco essa mulher, gente. Ih, vai chorar. E dentro disso que você falou, Carol, eu também pensando numa coisa muito importante, né? Que eu acho que é importante também a gente refletir agora no final de ano. Com quem a gente tem caminhado. Verdade. Porque às vezes a gente tá desmotivado e a gente cola com alguém que só traz uma palavra que desmotiva mais ainda. Sim. E aí você deixa de avançar às vezes porque você fica presa àquelas palavras, né? Sim. Então, talvez um outro aprendizado que eu tenha tido aqui é justamente de caminhar com pessoas que entendam o teu propósito. Porque nem todo mundo vai entender. E você precisa filtrar muito da sua vida, né? E pedir a direção, né? Eu acredito em Deus, então eu peço a direção a Ele. Pode ser que outras pessoas que estejam nos ouvindo acreditem em outras coisas e tudo bem, mas peça a direção para que você consiga discernir os tempos e as estações da vida, né? E cada tempo e cada estação vão trazer pessoas diferentes para a nossa vida. E a gente precisa se conectar com essas pessoas, porque se a gente quer viver uma estação diferente, mas continua com algumas pessoas de estações passadas, às vezes isso pode travar a nossa vida. O que eu tô querendo dizer com isso? Luiz, agora eu preciso desfazer todas as minhas amizades. Tchau, gente. Tchau, não quero mais. Não é isso, né? É só para a gente aprender a filtrar quais são as pessoas que a gente vai trazer para esse caminho. Sim. Porque isso é importante. O nosso ambiente, a ciência traz isso, da importância do ambiente na nossa vida. Né? Então,
os ambientes que você está inserido vão dizer muito aonde você vai chegar. As pessoas com quem você anda vão te direcionar para um caminho. Então é importante que a gente ande com pessoas que vão direcionar a gente para onde a gente quer chegar. Eu acho que o Integra trouxe muito isso para mim também. Verdade. E eu acho que também muita questão de acreditar muito na gente, né? Na nossa intuição, no que a gente pensa, né? Como eu te falei, eu tinha esse desejo lá oculto, mas provavelmente se você não tivesse me incentivado, eu não ia ficar oculto, talvez por um tempo, não sei. E assim, eu e Luísa, a gente já se conhece há muitos anos, acho que uns 10 anos, mais ou menos. Estagiária. Ela foi minha estagiária, penei ela, brincando. Não penei tanto que ela se apaixonou por mim, gente, não me largou mais. E aí a gente ficou um tempo afastada, a gente se falava, mas não se via, porque ela foi morar em São Paulo, né, enfim. E aí eu lembro que eu tava até contando isso acho que pra Fernanda. Logo que você voltou de São Paulo, acho que você foi na clínica. Eu tinha acabado de abrir a clínica, né? 2021 foi que você voltou? Aí você foi lá fazer a limpeza de pele, tirei uns cravinhos dela, do marido. Do marido principalmente. Tirei uns cravinhos dela. E aí a gente voltou a ter um pouco mais de conversa, de intimidade, enfim. E aí a gente foi conversando, ela foi pro trabalhar também com uma outra super amiga minha, enfim, a gente se conectou novamente. E aí, eu não me lembro nem... Eu sei que esse ano, em algum momento, eu tava fazendo vídeo chamada com ela comendo miojo, no final do dia, às vezes, de pijama. E a gente chegou nesse assunto aí do IntegraCast. Nem lembro como é que começou esse assunto. Mas assim, a gente se conectou, né, de novo e acreditou no sonho uma da outra, que o nosso sonho era poder alcançar mais mulheres, né? A gente tinha um sonho comum, né? Cada uma na sua área, mas a gente tinha um sonho comum. E que bom, né, que a gente se reencontrou. E hoje a gente fala que a gente é as irmãs, que a gente não que a gente é filha única, então a gente é irmã. Então a gente virou irmã. E que bom que a gente se conectou e se conectou com tantas pessoas. Aí eu queria até fazer uma retrospectiva aqui, deixa eu abrir aqui o celular, com tantas mulheres. Foram tantas, né? Foram quase 30 episódios, pessoal. Exatamente. Quase 30 episódios, tem noção? A gente teve a Priscila, né? Que foi a nossa primeira convidada. Que a louca que aceitou vir aqui. A pioneira! A pioneira. Obrigada, Pri. Obrigada por ter acreditado, né, no nosso sonho. A Priscila é uma ginecologista maravilhosa que eu descobri através de uma paciente que também foi convidada nossa aqui. E eu me apaixonei por ela como profissional. Eu nunca tinha tido uma ginecologista tão amorosa, tão integrativa. Eu sempre tive um pouco, assim, até de receio com ginecologista. Não tive experiências muito boas. E ela foi, assim, uma super experiência. No momento que eu estava precisando de uma atenção, de ouvir ali algo com relação à parte médica, e ela me trouxe isso, né? Então, quando a gente pensou numa primeira convidada, eu lembro que eu falei, Lu, a gente tem que chamar ela. Não sei se ela vai aceitar, mas vou chamar. Eu lembro que eu mandei mensagem, ela aceitou na hora, ela respondeu até rápido. Eu falei, Luísa, ela já aceitou, ela é louca. Ela aceitou. Tivemos a Milena também, que é uma pessoa maravilhosa. Assim, de início, né, muitas das convidadas são pessoas que eu e Luísa já nos conectamos em algum momento da nossa vida. Por isso que é importante as conexões, né? Milena me ajudou muito com a questão de marketing digital do meu trabalho. E aí nós chamamos ela também tem ela faz todo um trabalho também, né, dessa parte de espiritualidade, né, e tudo mais. E aí acabou se conectando muito com Luísa, também chegou a trabalhar com Luísa, depois pra vocês verem. Então viemos a Milena, também foi uma das primeiras. A Kelly, né, que veio através da Luísa, uma nutricionista maravilhosa, que conversou com a gente aí muito dessa questão da nutrição na saúde da mulher. Desmistificou um monte de coisa, muita coisa que o pessoal fala assim, não pode, né? Ela desmistificou um pouco. Tivemos a Lohane, né, que foi uma potência, assim, né, que é psicóloga também, colega de profissão de Luísa. E nos trouxe muito o impacto, né, da saúde, na saúde mental da mulher preta, né, que é um tema talvez não tão falado, e ela trouxe com tanta maestria, né? Eu lembro que a Luísa ficou assim, ó, de boca aberta, não conseguia nem falar, foi maravilhoso. Tivemos a Gra, né, que falou aí do embelezamento feminino através da maquiagem. A Gra tem muito essa vibe, né, de trazer, não vibe, né, o trabalho dela, né, de questão de maquiagem, de não mascarar a pessoa, né? Mas de embelezar. Né? Tanto que se vocês verem a nossa maquiagem, eu me sinto muito bonita naturalmente, né? Ela consegue deixar a gente bonita sem botar uma massa de... sem rodar uma massa, um rebocão aqui na nossa cara. Você quer falar um pouquinho das outras? Fala também. Gente, eu tô emocionada. Você tava falando, eu tava assim... Lembrando. Teve essa, meu Deus, essa aí... Deixa eu te falar um pouco. Aí depois que a Juliana... meu Deus, já fiz besteira aqui, já cliquei no vídeo, gente, olha só. Foi a Juliana aqui. Porque ao vivo é assim mesmo.
E aí a gente teve a Ju. Gente, que coisa A boa fono, também, né? Muito legal. A gente falou sobre a comunicação, a importância da comunicação. Cara, foi muito legal esse, né? Foi muito legal. Muitas vezes a gente acha que a gente não consegue falar, mas a Ju, ela trouxe uma perspectiva muito legal e da importância. Eu super acompanho ela no Instagram, acho super legal as dicas, que de vez em quando ela dá umas dicas, né? Bem legal, super acompanho. A gente teve... Ô, Carol, eu não tô conseguindo... Me ajuda aqui, amiga. Deixa eu te ajudar. Gente, a gente é assim aqui na vida, tá? Bota nos vídeos normais. Ah, tá. Peraí, só os Facilita a vídeos. minha vida, né, amiga? Ajudou aqui. Obrigada. Aí, a Débora. A gente teve a Débora, que falou muito com a gente sobre disfunções sexuais. Nossa, foi muito Cara, legal. Esse episódio eu fiquei, assim, chocada. Sim. Porque ela trouxe muita coisa boa, né? E eu acho que é um assunto muito tabu. Muito ainda, né? Às vezes mesmo nos dias de hoje, né? A gente e pra mulher isso é tão importante, né? Essa questão das disfunções sexuais. Muitas mulheres sofrendo aí, caladas, né? Sem saber. E ela foi bem importante, o que ela trouxe pra gente. A gente teve também Renatinha, uma querida. Renatinha tem um currículo maravilhoso. Verdade. Né? Anos de experiência na parte acadêmica, na parte de enfermagem. Ela é enfermeira, então ela trouxe muito uma perspectiva da saúde do trabalhador. Né, conversou, que é muito importante também, né, do trabalhador ter não só o amparo físico também, mas na saúde mental. Então ela trouxe... E achei legal da Renata também, ela trouxe essa questão do que a mulher pode vencer muito academicamente. Ela é doutora, né? Então, assim, para quem tem esse sonho, né, de seguir nessa carreira acadêmica aí, ela é um super exemplo, uma mulher maravilhosa, humilde, né, com um coração tão grande. Eu conheço algumas meninas que ela é coordenadora de curso, né, de enfermagem. Eu conheço algumas meninas que eu conheci criança, né, agora, enfim, tô velha, que agora que são adultas e fazem curso na faculdade, que ela é coordenadora, e elas são apaixonadas por ela. Então, assim, não é à toa, né, que a gente amou ela também. A gente teve um episódio nosso falando sobre o poder da leitura. Ai, gente. Que também é algo que nos conectou, né? Muito. Eu acho que a gente até voltou a se falar, não sei, assim, por causa dessa questão da leitura, eu não lembro. Porque eu amo ler, né, você também, né? Às vezes rolam umas indicações de livro, andei emprestando, ainda bem que você me devolveu, porque eu não faço isso pra todo mundo. A gente teve, gente, Irmãs Cassani. Nossa, maravilhosas. A gente já era fã delas, né, pela internet. Já me sentia super amiga das Irmãs Cassani. Eu sou amiga delas, não interessa, elas não são minha amiga. Não importa. Se eu acompanho a vida, eu já sou amiga. E a gente falou, né, fez um episódio junto com elas também. De empreendedorismo, falando de empreender em família. Depois fizemos separados, né, com a Bruna sobre a parte de estética, com a Bia falando sobre a parte de nutrição, compulsão alimentar. Nossa, a Bia trouxe muitos ensinamentos, né? Ela que já viveu isso e hoje muda a vida das pessoas, outras né? mulheres com relação a isso. A gente teve a Bárbara trazendo, desvendando a amamentação. Nossa, foi muito legal, né? Já falei pra Bárbara que esse episódio ia ficar guardadinho pra quando eu tiver filho, já assistir de novo, pra não ter problema. A gente trouxe Samantha falando sobre estilos, né? Paletas de cores. Verdade. Depois eu até fiz também a consultoria, né? Mudou completamente. Até essa roupa que eu tô aqui hoje, gente, aproveitando, foi ela que me deu essa dica, porque eu quase não usava esse vestido com terninho, achava que não combinava. E ela, uma das combinações lá que ela fez pra mim foi essa, de tênisinho. Então, tô assim, uma jovem empreendedora. Tivemos Natália falando sobre... como aprendendo a gerenciar as finanças. Nossa, foi muito legal esse. Ela trouxe muitas reflexões importantes sobre a administração do dinheiro, né? Sobre como a gente tem gerido as nossas finanças. Sim. A gente trouxe também as meninas do Tayane e Nayara, do Amiga Economiza. Né? Ai, muito legal o trabalho delas. Elas ensinaram pra gente na prática ali também sobre investimento, sobre como investir, quais as melhores possibilidades. A gente trouxe Daisy, que é a rainha das sobrancelhas. Na verdade, ela é a precursora, né? Pioneira. Que a gente gosta de trazer pioneira aqui, né, gente? Foi muito legal ver a história dela, né? De tanto... Ela criou o termo design de sobrancelha, gente. Só isso. Só isso. E foi Nossa, foi maravilhoso. É uma pessoa assim tão experiente, né? Trazendo o contexto de vida dela, né? Pra gente foi bem legal também. E tudo no offline, né? Ela fez tudo no... A gente brincou que ela foi toda no off-off. Agora ela tá no on. Tivemos a KT,
que é Nutri também, trouxe... muito legal. A gente falou muito sobre mudança de rota. Ela né? mudou completamente de carreira, né? Isso é muito legal, né? Que às vezes a gente... Nós somos exemplo disso, né? De mudar de carreira. Ai, vai dar errado. Ai, mas ela lutou contra o medo, né? Contra tudo que não acreditavam nela. E ela foi atrás do sonho dela e deu muito certo, né? Hoje ela é uma nutricionista super famosa, né? Maravilhosa. Bem legal. Tivemos a Gi também. Gente, a Gi, eu acompanho os stories dela todo dia. Ah, não é? Maravilhosa. Gente, que paz que essa mulher transmite. Que foi coisa, dela que eu saí daqui arrasada, mas no sentido bom. Gente, quanta coisa eu ganhei nesse podcast, eu também, sabe? Muita coisa. Ela foi assim, uma potência. Meu, assim, principalmente essa questão de remir o tempo, de saber ter tempo, né? Separar o tempo para as coisas certas. Da gente se enxergar como alguém integral, né? Exatamente. Separar o tempo para o trabalho, para a família, para nós mesmas. Mesmas. Então, acho que... Não, foi perfeito. Cara, foi perfeito. Giovana Mofato. Ai, nossa, maravilhosa, gente, quando a Giovana aceitou, eu fiquei assim... porque, tipo passada. assim, eu sou muito fã da Giovana já há muitos anos. Eu sigo ela no Instagram, enfim... e eu falei, quando a gente surgiu a ideia, eu falei, Luísa, acho que eu vou chamar a Giovana Mofato. Aí mostrei a Luísa. Ih, Carol, não sei não, acho que ela não vai aceitar, não. Eu achei que ela nem ia ver meu direct. E ela viu, aceitou, veio mesmo. Ela tem muito compromisso, ela tá sempre viajando e tal, que ela é uma das precursoras do Invisalign, né? Pioneira de novo. É, outra pioneira, né? A gente é dessa vibe. Aí ela aceitou e, tipo assim, a gente ficou muito feliz quando ela veio, né? Até ela tá aqui, a gente não acreditou que ela ia vir. E ela veio e a gente ficou muito feliz. Tivemos também Miriam, que falou sobre conversas autênticas para as mulheres. Nossa, foi muito legal. Isso também, assim, fiquei refletindo muito, sabe? Depois do que ela falou, dessa questão da comunicação. De nós como mulheres também, saber que a gente tem o nosso lugar, né? Que a gente pode se impor, se comunicar, saber se colocar, né, no nosso lugar. Foi bem legal. Sim, tivemos Nath e Carol, dona disso tudo aqui, né? Carol que manda e desmanda. Carol que manda e desmanda. Nossa, foi muito legal, né? Eu acho que, na verdade, esses últimos episódios foram bem densos, porque foram temas muito impactantes, talvez que a gente não tinha tanto domínio também, né, de falar sobre esse assunto, e a gente aprendeu, acho que a gente ficou de ouvinte aqui, né, igual professora, igual elas são as professoras e a gente como alunas, né, foi bem, elas falando sobre essa questão de mães atípicas, né, que é um tema que tem sido muito falado hoje, mas que ainda é um pouco tabu. Eu achei legal desse episódio que a gente trouxe o sentimento delas, né, como mães, né, como é que é pra elas, né, como mulher, mãe, né. Então foi bem interessante. Os desafios, né? Porque a gente às vezes não sabe os desafios que tem por trás da maternidade atípica. E às vezes a gente tem muito um olhar de julgamento, né? Mas que a gente, com a conversa com elas, a gente percebeu que tem muita coisa por trás. Sim. E aí outro que assim me impactou demais foi com a Vanessa e a Bianca. Nossa, gente. Esse aí eu chorei de verdade. Esse eu tive... Chorei de soluçar. Eu sempre tento, assim, gerenciar as minhas emoções aqui no podcast, né? Porque eu sei que Carol se entrega, Carol já chora. Me entrega. Mas esse foi difícil demais. Assim, esse impactou porque a gente não falou sobre um diagnóstico em si, a gente falou sobre vida, né? E a importância da gente refletir como que a gente tem levado a nossa vida. A gente está chegando no final do ano. Então é importante que a gente reflita, né? Qual é o tipo de vida que a gente quer daqui para frente. E algo bem pessoal, assim, nesse dia que elas vieram, eu tava me sentindo muito agitada. Porque eu tava resolvendo... No dia que eu tava aqui, o cano da pia da clínica estourou. Aconteceu várias coisas lá. Era Black Friday. Eu tava, né, falando com as pessoas, enfim... E aí eu lembro que na hora que a gente foi entrevistá-las, eu larguei o celular, me conectei e como elas me fizeram refletir. Principalmente aquela parte que elas falaram do chuveiro, né? Que elas agradeceram por tomar um banho de chuveiro, que é uma coisa tão simples que a gente faz todos os dias, mas elas não podiam, né? Durante um tempo, tomar banho de chuveiro. E quando elas foram tomar, né? Por conta ali do tratamento, elas agradeceram por aquilo. E aquilo me fez... Eu fiquei... Na verdade, acho que eu reflito sobre isso até hoje. Às vezes vem assim na minha cabeça, né? Que eu sempre falo que o podcast abre várias janelinhas do Windows na minha cabeça. Aí fica várias coisas abertas assim, eu vou lembrando. Então, assim, foi muito especial mesmo, muito impactante. A gente teve também a Luciana Pontual, né? Esteve aqui com a gente muito legal. Sobre tecnologia, metaverso. Até hoje, assim, eu tento entender um pouco desse metaverso. Que eu lembro do guarda-chuva.
E foi um papo, uma troca super legal, super inovadora, né? Eu acho que ver uma mulher nesse lugar Nossa, é muito e já é de especial. muitos anos, né? Ela não entrou agora, né? Ela já tá, acho que desde 93, 92, né? Antes da gente nascer, ela já tava nessa área, né? Muito legal. E que é uma área muitas vezes dominada pelos homens, né? Onde a gente vê muito a presença masculina. Então, ver que a Lu é alguém de destaque nessa área, que conseguiu galgar, né, novos horizontes dentro dessa parte da tecnologia, assim, para mim foi incrível. A gente teve também a Fernanda, né? A Fernanda, gente. Ai, que maravilhosa, coroar, né? esse nosso encerramento aqui com as nossas convidadas, né? A gente trouxe Fernanda, que falou sobre muitas coisas, né? Iniciando com um concurso público, onde começou a nossa história, um concurso público militar. Que coisa, né? A gente terminou o último episódio, tirando esse, claro, mas com uma pessoa que é desse nosso meio, né? Que a gente veio também. Sim, e o quanto a Fernanda falou isso, né? O quanto que talvez a gente iniciar essa carreira, ela pode abrir outras portas pra gente, a gente pode se conectar com outras pessoas e a gente pode alcançar novos sonhos. E foi justamente isso que aconteceu com a gente. Talvez lá no início, né, a Carol e a Luísa de 18 anos, quando passou no exército, talvez o nosso maior sonho fosse virar sub, né? Sim. E, né, ficar pra sempre. E hoje tudo mudou. E a gente percebeu que até certo ponto a gente ganhou muito com essa carreira, a gente aprendeu, e a Fernanda falou muito bem sobre isso, né? Sobre o quanto que ela leva de hierarquia e disciplina para a vida dela. Então a gente aprende coisas que são para a vida, mas que a gente não precisa ficar sempre naquele lugar, a gente pode alcançar novos voos, né? É verdade. Então foi sensacional. Foi muito, né? E eu acho que o que a gente pode trazer de reflexão, né, para esse ano, acho que para a nossa vida e para a vida de todas as mulheres maravilhosas que nos assistem aqui, é de que faça, né? Tem que fazer. Não pode deixar os seus sonhos para trás, assim como a gente não deixou o nosso sonho, né? Que na verdade a gente nem sabia muito bem que tinha esse sonho, mas a gente descobriu que tinha. E no meio do caminho a gente descobre coisas também. Exatamente, né? Que a gente não pode ter medo. A Fernanda falou muito isso, né? Ela até deu o exemplo de Davi e Golias, né? De que Davi cortou a cabeça de Golias, né? Que era talvez o medo ali que todo mundo estava tendo. E ele cortou aquele medo, né? Pela cabeça. E é isso que a gente tem que fazer, né? Eu aprendi muito sobre vencer o medo esse ano. Acho que Luísa também, né? De vencer o medo do julgamento, vencer o medo do que os outros vão falar, vencer o medo do que como é que vai ser, né? A gente tem que ir, né? E acho que o maior ensinamento desse ano para mim foi esse, principalmente aqui com o podcast, e dessa importância da conexão com as pessoas, né? A gente não é nada sozinho, não mesmo. Sim. Eu acho que para mim também, assim, esse ano foi um ano de grandes desafios. Eu vou ser sincera, eu acho que esse episódio, a gente não fez roteiro nenhum, a gente falou assim, não vamos criar roteiro nenhum para esse episódio, vamos deixar fluir. Conversa. E eu acho que a gente se mostrar enquanto seres humanos e abrir para todo mundo aqui as nossas vulnerabilidades, a gente fica cansada, a gente tem medo, a gente fica ansiosa, a gente às vezes não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente vivenciou tudo isso, mas ainda assim, a gente chega hoje aqui no final, a gente fala assim, caramba, deu certo. Deu certo. A gente conseguiu, né? Entre trancos e barrancos, porque faz parte da vida, não tem como a gente se iludir só achando que é perfeito, mas a gente também não precisa paralisar achando que tudo vai ser tão ruim. Sim. Então, eu acho que um grande ensinamento, eu compartilho, né? Da gente não paralisar diante dos nossos medos, porque eles vão surgir, eles vão vir. Né? Mas se a gente sempre paralisa, olha o quanto que a gente deixa de realizar. Sim. Olha o quanto que a gente deixa de viver. Às vezes, falta vida na vida. Né? A gente vive uma vida tão comunzinha que parece que falta energia vital. Né? E cada vez que a gente vai se dando, se permitindo vivenciar, se paralisando por esses medos, a gente vai perdendo a nossa energia de vida mesmo. Sim. A gente se desconecta de quem é a gente. Então, eu acho que esse ano me trouxe muita vida, sabe? Eu tô com medo, mas eu vou com medo. Às vezes o medo tenta paralisar, sim, é um fato. Mas calma, vamos mais um pouco. E Carol, me ajuda, Carol. Eu tô com medo, Carol, e agora? Por isso que é importante a gente se conectar, a gente caminhar com pessoas que entendam o nosso propósito. Porque elas vão entender o que você tá falando naquele momento, né? Então, para mim, eu acho que um grande aprendizado que eu tive esse ano é que eu não preciso me orientar
pelas minhas emoções. É óbvio que as nossas emoções, elas apontam coisas pra gente, mas que a gente não pode se orientar só por elas. A gente precisa ter um caminho e se dedicar a esse caminho também. Então, eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos que eu tive esse ano. Gente, é muito ensinamento. Acho que a gente está finalizando, né, esse ano de podcast aqui muito feliz e satisfeita em ter trazido tanta informação para vocês sobre saúde física mesmo, né, desse cuidado da mulher, cuidando da diástase, cuidando da parte ginecológica, que na verdade está tudo integrado, cuidando da saúde mental, cuidando da saúde financeira, cuidando da ansiedade, né, que nos aflige tantas vezes. Então, acho que além do nosso aprendizado, a gente conseguiu levar o que a gente queria, né? Que era a informação. Uhum. E ano que vem a gente quer continuar trazendo essa informação para vocês. Então, assim, nos curtam, nos compartilhem. Se você vivenciou alguma experiência também, vou até falar aqui para a câmera do Ricardo, gente. Se você vivenciou alguma experiência aqui com o podcast, manda pra gente. A gente recebeu alguns feedbacks, né? E isso motiva muito a gente continuar aqui, né? Teve gente que já estava assim, desistindo do negócio, né? Tinha um negócio ali, uma carreira, e estava desistindo de empreender, estava desistindo. E assistiu um determinado podcast e depois mandou o feedback. Poxa, eu já não iria seguir mais com isso, mas agora eu me senti renovada. Eu acredito que eu posso conseguir. E a pessoa tem se permitido viver coisas novas. Sim. Então, isso agrega muito pra gente, porque esse é o nosso objetivo, a gente conseguir também impulsionar e inspirar outras mulheres, né? Tiveram outras mulheres que se conectaram com algumas temáticas, né? Eu lembro muito da Lohane, que teve gente que falou assim, nossa, eu me senti exatamente daquela forma, como fiz a minha transição capilar, e como que foi difícil pra mim, eu ouvir isso, tudo é muito bom, né? Porque eu não me sinto sozinha. Uhum. Então, se você tem algum feedback, se você de alguma maneira foi impactada pelos assuntos que a gente trouxe aqui, manda pra gente. A gente vai receber com o maior carinho do mundo. Sim. E isso vai ajudar muito a gente, não só a permanecer nesse caminho, mas também a orientar o nosso podcast, né? Quem a gente tem que trazer, o que vocês querem ouvir. Podem dar ideias, né? Pra gente convidar. E é isso, gente. Obrigada, Lu, por tudo. Obrigada, vamos amiga. seguir juntas. Bora! Vamos, gente. Então, vambora. E seja muito bem-vinda ao IntegraCast!